Boa noite, telespectadores da TV Nativos, canal 6 da Claro Net. A primeira TV por assinatura de Tramandaí, Imbé, Osório e o litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. A TV Nativos, em parceria com a TV Litoral de Capão da Canoa, do nosso amigo Ângelo Galiardo, faz com que os nossos programas veiculem em todo o litoral norte do Rio Grande do Sul. Em breve, a TV Nativos irá fazer parte da rede Sou de Comunicação, que irá levar os nossos programas para 197 países. Assista também a programação da TV Nativos em tempo real pelo nosso portal tvnativos.com.br. Hoje o programa Desenvolver está recebendo o administrador Walter Luiz Lemos. Boa noite, seu Walter. Seja muito bem-vindo ao programa Desenvolver. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. É um imenso prazer estar aqui para, obviamente, quem sabe, discutirmos algumas coisas que dizem respeito não somente à profissão, mas também sobre o litoral norte. Com toda certeza. E para o nosso telespectador, hoje vai ter um programa que vai trazer muitas novidades, muitas questões importantes para a nossa região. O Sr. Walter vem aqui discutir os assuntos da questão do investimento do porto, no nosso litoral norte. Aqui, o Sr. Walter é o presidente da Associação dos Condomínios Fechados Horizontais aqui de Xangri-Lá. E também vamos falar de um principal tópico, vamos dizer assim, da visita do Sr. Walter à TV Nativos, que é a eleição agora do Conselho Regional de Administração Federal e o Conselho Regional. Regional. Sr. Walter, nos fale um pouquinho da questão da associação dos prédios, dos condomínios fechados aqui da nossa região, aqui de Xangri-Lá. Algumas pessoas às vezes questionam os condomínios, se eles são prejudiciais à questão ambiental. Eu acredito que não, pelo contrário, eu acho que é onde tem a maior preocupação com o meio ambiente, está ali nos condomínios, mas o senhor, como presidente, tem certeza que domina esse assunto bem melhor do que nós. Bem, preliminarmente é importante a gente sempre fazer um pequeno preâmbulo, né? Quando se fala em condomínios horizontais. Como eles surgiram? Eu recordo-me perfeitamente quando era pequeno, tinha uns 12 anos por ali, eu tinha um tio meu que tinha um grande comércio, pioneiro na Assis Brasil, veio de Caxias do Sul, da onde a minha família veio também. E esse meu tio foi pioneiro em comprar um terreno no Imbé. Olha só. Olha a história, no Imbé. Eu me recordo que ele tinha uma caminhonete Dodge, pegamos a Estrada Velha, ele veio entregar umas mercadorias em Osório e veio até a casa que ele tinha, recém-construído de madeira, num terreno do Imbé. Eu cheguei e disse, que lugar bonito. O projeto do Imbé era um condomínio aberto. Olha, isso foi mais ou menos... Uns 70 anos atrás, uns 60 anos atrás, tinha uma rua central, onde era o grande canteiro, onde ia ser construída a igreja, as ruas circulares, as transversais, todo gramado, com terrenos de 15 por 40 ou 45. Bons terrenos. Grandes terrenos. Grandes terrenos, nossa. Meu tio construiu uma casa de madeira. Na frente dele tinha mais uma casa de madeira. Era assim que se faziam as coisas antigamente. Sim. Eu me recordo que meu tio abriu a porta da casa e adentramos a casa, e lá dentro o que tinha? Um pouquinho de areia, muito tempo fechada, tal, tá? Deu uma varrida, tá? Tava tudo bem e voltamos para Porto Alegre. Mas o lugar me encantou. Eu digo, o dia que eu puder, quando eu crescer, eu vou querer comprar um terreno no Imbé. Não deu outra. Eu acabei comprando um terreno no Imbé, na rua Novo Hamburgo, 172. Tenho a casa até hoje, fiz a casa até hoje aqui no tá? Imbé. Não vendi, só que eu digo, condomínio horizontal no litoral norte, no Imbé, naquela época, a gente vinha, veraneava 3 meses, claro que a gente voltava a trabalhar, mas a família ficava. Final de março, fechava a porta com uma chave, tchau, vou embora. E só voltava em dezembro
do ano. Para veranear novamente. A casa estava intacta. Não tinha nada. Não tinha risco nenhum. Zero de risco, nada. Absolutamente nada. O tempo bom esse, né? Tá? Era assim. Um condomínio aberto. Com o passar do tempo, década de 70 principalmente, né, começou o problema da roubalheira. Aí tu começa a botar muro de um lado, muro do outro, muro nos fundos, cerca na frente. Vai ver o Imbé hoje. Lastimavelmente, tu perdeu todo o encantamento de um condomínio aberto. É verdade. Tá? Tu tem, cada um faz a sua moda, fecha com cerca ou muros, etc. e tal. A praia, inclusive, era fantástica naquela época, era diferente. Bom, passado o tempo, fecha isso, fecha aquilo, bota alarme de segurança, o que tu faz? Vou ter que ter uma casa num lugar mais seguro. Aí começaram os condomínios horizontais, eu e o meu filho fomos a Xangri-Lá, compramos um terreno no condomínio das Palmas e construímos uma casa para nós lá. Na realidade, às vezes as pessoas que não conhecem acham que os condomínios fechados é uma questão de status, não é uma questão de segurança. Né? É segurança. E aí eu fiz o primeiro workshop do Litoral Norte, antes da pandemia, e um dos questionamentos que me fizeram foi justamente esse. Por que os condomínios têm muros? Os condomínios têm muros só por causa da segurança. Se fosse por mim, eu tiraria todos os muros dos condomínios. Mas eu tenho que ter garantia que eu vou ter segurança. Porque dentro do condomínio, a tua casa fica aberta. Essa é uma das tristezas que a gente tem no Brasil, é essa falta de segurança, né? Viaja para os Estados Unidos, para a Europa, enfim. Principalmente os Estados Unidos, tu não vê muro, tu não vê grade, tu não vê nada. As casas abertas, aqueles gramados lindos e maravilhosos, os brinquedos das crianças no pátio, a churrasqueira deles no pátio, e ninguém coloca a mão, né? Ninguém coloca a mão. Essa é uma verdade verdadeira. Então, os muros dos condomínios não são contra a beleza de uma cidade, muito pelo contrário, tá? Eles ferem a estética de uma cidade, no meu ponto de vista. Entretanto, eles te defendem a tua propriedade e a segurança das famílias. É o mal necessário. É o mal necessário. Hoje, Xangri-Lá tem aproximadamente quantos condomínios? Nós temos associados, a associação, 23 associados, mas tem mais em torno de uns 14 que não são associados. E, se não me engano, de 14 a 16 estão por construir. Ou seja, tiveram uma interrupção momentânea, o Ministério Público determinou que, enquanto não se fizesse mais uma estação de tratamento, tá, de esgoto, não liberaria os alvará correspondentes. Mas Xangri-Lá hoje é considerada a capital dos condomínios horizontais. Que bom nesse ponto, porque é um dos municípios hoje que mais recursos tem. Por duas razões, fundamentalmente. Em primeiro lugar, que o pagamento praticamente está em dia, né? Tem pouca dívida, etc. e tal. Segundo lugar... É uma segurança para os municípios, para a administração pública, né? A prefeitura entra só com o caminhão do lixo para pegar o lixo da porta, gente. Mas nada a fazer no condomínio. Então, gente, são pequenos distritos, são auto-administráveis. Auto-administráveis. Então, custo zero para a administração custo pública. Zero. Então, a verdade é o seguinte, claro, que se a gente pudesse tirar o muro, a gente tiraria, não tem nem dúvida. Se você pudesse fazer uma cidade cercada eletronicamente, quem sabe a gente poderia aliviar os muros. Mas só os muros também às vezes não basta. Existem outros fatores, né? Eu conheço um pouquinho, a minha filha, ela é arquiteta, formada pela Universidade Federal de Pelotas. E um dia nós estávamos conversando lá em casa e ela disse: pai, os condomínios fechados hoje de Xangri-Lá e de outras regiões do Brasil, o impacto ambiental deles é muito menor do que o mesmo número de casas construídas numa cidade sem todo o regramento que os condomínios acabam tendo. A lei é a mesma, mas a fiscalização em cima dos condomínios é muito maior do que a fiscalização daquele cidadão que comprou um terreno numa determinada rua
da cidade, até mesmo em Xangri-Lá, ele não tem todo aquela fiscalização o tempo todo. E os condomínios, sim, né? Sim. Estou enganado ou não? Corretíssimo, ela está correta também, porque na verdade você tem autogestão, né? E tendo autogestão, tu tem que fazer um trabalho, ele é mais cansativo para um síndico, mais cansativo, né? Mas tu tem que fazer um trabalho de gestão bem aplicado num condomínio, porque o condomínio tu tem estruturas, tu tem clube de lazer, tu tem cancha de tênis, tu tem cancha de futebol, tu tem campos de futebol. Então a manutenção de um condomínio sem dúvida alguma, é uma manutenção bem significativa, né? Mas tu tem uma segurança. Tem uma segurança. E tem um certo conforto também, né? Tem. Porque você encontra de tudo dentro do condomínio. Exatamente, né? Principalmente na época de verão, você coloca dentro do condomínio restaurantes, bota academias especiais, enfim, tu faz uma porção de atividades de lazer, né? Internamente com muita facilidade. Isso realmente é um fator preponderante, né? E a tranquilidade que tu tem. Claro que hoje em Xangri-Lá nós temos alguns problemas à beira-mar, porque Xangri-Lá era um bairro de Capão. Certo. E nós não temos avenidas beira-mar, nós temos ruas. Nós temos ruas, é verdade. Então, temos um problema. Como nós vamos administrar esse problema hoje no litoral? Nós temos paradouros. Os paradouros é onde nós temos toda a estrutura de praia. As barracas, as cadeiras. E com isso nós estamos fazendo agora o seguinte, para evitar o automóvel, estamos locando ônibus a cada 15 minutos para deslocar o pessoal para a praia. Por quê? O automóvel, gente, já dizia Jaime Lerner, é a sogra mecânica. Então, gente, entope ali, tu não tem onde parar. Tranca tudo. Tranca tudo. Então a gente está trabalhando até com isso, para poder facilitar a vida das pessoas e evitar que o automóvel venha atrapalhar o lazer. Ele te traz até... Ele te dá aquela comodidade. Exatamente. Só que na hora de ir para a praia, se tu tiver que levar cadeira, guarda-sol, não sei o que mais, tu tem que ir de automóvel. Tu tem que ter uma infraestrutura mínima disponível na beira da praia para evitar que você vá de automóvel e utilize o transporte. Então nós temos essa racionalização em alguns condomínios, obviamente, né? Paga-se, obviamente, tributo para isso, porque uma casa na beira-mar tem tributo, é tributada, né? Mas é a forma que você tem, hoje em dia, de facilitar esse tipo, né, de lazer. Tá certo. O programa Desenvolver vai para um pequeno intervalo e no nosso retorno vamos conversar com o seu Walter sobre a eleição que teremos agora no dia 22 do Conselho Regional de Administração. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A varíola dos macacos, monkeypox, não é uma doença transmitida pelos macacos. Eles são tão vítimas da doença quanto os humanos. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o programa Desenvolver, que esta noite tem a honra e o prazer de receber
o senhor Walter Luiz Lemos, que está concorrendo pela chapa 2 do Conselho Regional de Administração. Seu Walter, nos fala um pouquinho sobre o conselho, a importância dos conselhos regionais. Pois não. Na estrutura brasileira, os conselhos são autarquias constituídas a partir de lei. Mas os costumes brasileiros, em função da lei, criaram esta figura no ordenamento jurídico para a defesa da população. Não é para o resguardo meu, administrador, nem quem seja médico, ou engenheiro, ou economista. Não. É para resguardo da população. Certo. O registro profissional te canaliza para o exercício profissional, porém, sob a luz de um código de ética. E este código de ética é que, se você escorregar nele, tem a sanção. E essa sanção pode ir até a retirada do registro profissional. Então, o conselho ele é obrigatório para os profissionais. E os profissionais registrados no conselho que exercem atividade, eles estão, obviamente, sob um controle social. Isso é o papel dos conselhos. Qualquer conselho são idênticos. Medicina, engenharia, administração, economia, enfim, contábeis, todos eles têm um regramento. Tem um regramento e dá uma segurança também para o profissional. Social, né? Social. É um modelo interessante. E a maioria dos países que eu conheço aqui na Latinoamérica, eles têm esse tipo de conselho. Se não tem conselho, tem associação, mas a associação já não é a mesma coisa. Tá? A associação, ela vislumbra o profissional, tá? O benefício do profissional. O conselho é diferente. O sindicato já é outra coisa. O sindicato cuida o quê? Do fator remuneratório, a relação empregado-trabalho, tá? É diferente. Então, o conselho realmente é uma entidade, no caso do Brasil, autárquica, que tem normas específicas, criado por lei, regulamentado por decreto e resoluções administrativas. E ele tem que ser renovado. No caso específico, no Rio Grande do Sul, serão 2/3 para o Conselho Regional, e no caso específico do federal, idem, porém, aqui nós temos 6 candidatos titulares e 6 suplentes, da renovação majoritária, e no federal é 1 titular e 1 suplente. E o senhor está concorrendo ao federal ou regional? Não, estou concorrendo ao federal. Ao federal. Porque eu praticamente, no final do ano, eu esgoto o meu tempo, então eu vou tentar buscar, obviamente, uma participação a nível nacional. O senhor vai, na realidade, contribuir com o seu conhecimento, seu vasto conhecimento na área, a nível de Brasil, né? A nível de Brasil, sem dúvida alguma. E aí nós fizemos algumas propostas bem interessantes nesse sentido, né, que, obviamente, que são as propostas que definem perante o eleitorado nosso o voto. E eu espero que realmente, com as nossas propostas, o eleitorado analise bem, né, verifique bem o que nós nos propusemos a desenvolver dentro das normas e das leis. E quem é que pode votar no dia 22? Todos os profissionais registrados em dia e que estiverem no colégio eleitoral. Porque teve um período, faz uns 15, 20 dias, que encerrou o fechamento do colégio eleitoral. Tá? Então, com isso, nós temos um colégio eleitoral de... não sei bem precisamente agora, nesse momento, 12 mil. Em torno de 12 mil pessoas estarão aptas a votar no dia 22. Né? E essa votação acontece aonde? É numa sede? É pela internet? Como é que é feita a votação? O nosso ela faz há muitos anos já pela internet. Pela internet, claro, todos eles têm que estar habilitados adequadamente com seus códigos referenciais para chegar no dia específico, com o seu código já na mão, direitinho, fazer o acesso à internet e optar pelos votos das chapas concorrentes. Eu pude perceber que vocês têm uma quantidade enorme de propostas
agora para o Conselho Federal. Sim. Mas quais seriam as propostas principais que vocês estão trazendo para que a pessoa que é associada ao Conselho se identifique com a Chapa 2? A primeira proposta que eu vejo bem interessante é o seguinte: todo mundo hoje em dia na crise fala muito do preço das anuidades, né? Do custo das anuidades. Eu entendo que nós devíamos ter uma revisão nesse termo, nesse processo de anuidade. Por quê? À medida que veio a pandemia, nós tivemos muitos colegas nossos, às vezes pedindo cancelamento de registro por desemprego, outras vezes pedindo parcelamentos, outras vezes atrasando a anuidade. A pandemia fez mal para todo mundo, né? E eu acho que a gente tinha que dar uma olhada para trás para isso. O mundo todo teve uma retenção de exatamente. recursos, né? Por isso que eu digo, o momento agora é se enxergar um pouquinho para trás, não é só para frente. Olhar para trás o que aconteceu. As pessoas muitas vezes não estão devendo porque querem dever, elas estão devendo porque perderam o emprego, porque diminuíram o salário, uma série de fatores aconteceu no mundo, né? Então a gente tem que olhar isso para trás. E outro detalhe que eu gosto também de colocar é o seguinte: eu não gosto particularmente de a pessoa que atrasou dar benefício. Porque se a pessoa que paga em dia não tem benefício, como é que eu vou dar benefício? Eu sou muito do estímulo à adimplência. Certo. E não à inadimplência. Então eu chego à conclusão do Brasil que paga bem, paga mal. Paga em dia, paga mal. Tá? E quando devia ser o contrário. Tá? Ou seja, estimular a adimplência. Aliás, fizemos um projeto no Rio Grande do Sul que foi um sucesso quando eu estava na gestão do Conselho. Foi copiado pela Prefeitura de Porto Alegre. Que era para manter os pagamentos em dias. Exatamente. Então, eu sou favorável. Este é um dos detalhes que eu quero falar. E o outro é o seguinte, que eu entendo que é importante. Eu sou administrador registrado no Rio Grande do Sul, só posso atuar no Rio Grande do Sul. Gente... Mas o Conselho não é federal? Tem o Conselho Federal, que é a autarquia federal, com os regionais. Só que o meu registro, eu só posso atuar aqui. Se eu for atravessar uma Mampituba, ali em Santa Catarina... Imagina quem mora em Torres, que tem negócios em Santa Catarina constantemente. Eu tenho que fazer um outro registro. Aí são duas contribuições? Duas contribuições. Gente, por favor... Por atravessar uma ponte. O detalhe gente, nós temos que entender o seguinte, nós temos que ter uma logicidade no princípio. Um profissional hoje está no mundo, gente. Trabalha no mundo. Tá? Então, sendo assim, é o seguinte, se eu estou pela internet fazendo um projeto, eu posso fazer o projeto. Aí não tem problema, porque ele vai emitir a nota dele do escritório dele, da casa dele. Então, mas se eu tiver que atender um cliente de Santa Catarina, eu sou obrigado a fazer um registro. Eu pergunto assim, o médico, quando está numa estrada, tem um acidente, ele tem um registro no Rio Grande do Sul, ele não pode atender em Santa Catarina? Claro que pode. Nós estamos discutindo aqui essa questão do profissional ter o seu registro no Rio Grande do Sul e se ele for efetuar um trabalho no município próximo, em Santa Catarina, por exemplo, no estado vizinho, ele acaba tendo duas taxas, se associar a dois conselhos, é isso, né? Sim. E a Chapa 2 tem uma proposta para mudar isso. A nossa proposta é fazer com que esse administrador registrado possa atuar em 3 regiões. Isso é um fundamento básico do mundo moderno hoje. Isso é uma proposta da Chapa 2. Da Chapa 2. É uma proposta que nós vamos levar ao Conselho Federal, vamos propor isso. A forma como nós vamos fazer, nós temos que costurar. Não adianta dizer que a lei estabelece que eu sou registrado no Rio Grande do Sul e não posso atuar em Santa Catarina porque eu sou registrado no Rio Grande do Sul. Nós temos que ter essa flexibilidade no mundo moderno hoje. Tá? Nós temos que considerar o seguinte, se eu atravessar o Mampituba aqui no Rio Grande do Sul, morar em Torres, por exemplo, por que eu não posso fazer a parte do lado de lá no Ribeirinho, sem fazer o registro lá? Mesma coisa é o administrador catarinense que mora lá de lá, se tiver um trabalho lá de cá, por que ele não pode fazer? O que vale é a competência, gente. E isso que nós queremos trocar como primordial, uma das coisas no nosso
conceito de exercício profissional, ampliar um pouco mais a área territorial. É importantíssima. Essa é uma proposta, acho que todo profissional com certeza vai gostar, né? Exatamente. Eu enxergo como uma nova visibilidade profissional, né? A amplitude de mercado. Com base nisso é que nós, inclusive, estamos querendo criar a carteira profissional digital, que ainda não temos. Né? Isso seria na área de inovação e tecnologia? Já é. Exatamente, né? O Conselho ainda não tem a carteira digital? A profissional não. Tá? Nós queremos fazer a carteira digital profissional porque aí você tem uma abrangência nacional, embora a carteira tradicional hoje ela permite essa abrangência nacional com carteira de identidade. Mas a gente quer colocar dentro dela, obviamente, o exercício também, a parte do exercício profissional. Eu estou vendo aqui, seu Walter, no folder de vocês aqui das propostas da Chapa 2, que vocês também têm algo na área de mercado de trabalho e na valorização profissional, né? Sim. O nosso prisma, vamos dizer assim, fundamental da nossa proposta está na recuperação de empresas também. É um campo muito grande e além de ser um campo profissional grande, é um campo que ele impacta no social, ou seja, na parte da sociedade organizada em tentar recuperar a empresa. Toda empresa que morre, tá, ela traz para o país, ou para o estado, ou para o município, um desperdício, tá? De trabalho. Normalmente o estado fica sem receber uma parte, ou o profissional fica sem receber também. Exatamente. E as pessoas um grande problema. E as pessoas ficam sem emprego. Tá? Então, eu acho que nós precisamos trabalhar um pouco mais nessa parte. Né? Um outro programa que eu estou pensando, criando, a gente cria, obviamente, o papel pode dizer, aceita tudo, mas eu queria criar, por exemplo, uma proposta assim, o administrador sem fronteiras. Não existe os médicos sem fronteiras? Olha o trabalho que eles fazem. Tá? São reconhecidos no mundo todo. No mundo todo. E por que a gente não pode auxiliar nesse programa? Que precisa de muita gestão. É só olhar. Cada vez que eu olho um trabalho dos Médicos Sem Fronteiras, eu digo assim, meu Deus do céu. Eles estão fazendo tudo. Quem faz a gestão disso? Por que a gente não pode participar para ajudar na gestão? Né? Então, eu vejo que é um programa que tu pode ir na ONU, tu pode ir na OIT, nos organismos internacionais e oferecer. Quem quer se candidatar a isso? Por que não? Tem tantos jovens aí que viajam para cá, viajam para lá, por que não podemos fazer isso? Tá? Jovens loucos para fazer um intercâmbio? Exatamente. Né? Eu acho fantástico. É uma grande oportunidade. Né? E na relação, eu até não vi aqui, mas na relação do Conselho Federal e o Conselho Regional com as universidades, com os novos profissionais que estão vindo para o mercado, vocês pretendem se aproximar mais? Como é que é essa relação hoje com as instituições de ensino? Essa relação hoje ela já é bem sedimentada. Ela é uma relação que, do meu ponto de vista, principalmente no Rio Grande do Sul, nós tivemos um bom relacionamento, sempre tivemos. Nós temos representantes nas faculdades, tá? Se faz muitas palestras. Claro que agora com a pandemia modificou tudo, complicou. Tá? A gente não teve mais aquele contato diuturno direto, corpo a corpo. Presente. Exatamente, né? Então, isso tudo tem que ser retomado. No momento que normalizar, vai ser retomado. Então, nós já temos uma boa estrutura para isso, já desempenhamos bem isso. Eu digo em todo o Brasil, praticamente, né? O relacionamento com as universidades. Então, dia 22, agora na próxima terça-feira, o senhor vai para mais um desafio profissional, eu imagino que de uma série de desafios que o senhor já teve na sua caminhada, que é a eleição do Conselho Federal de Administração, né? E veio aqui nos visitar da TV Nativos dizer que estou concorrendo, estou à disposição dos nossos associados, por que não? E a Chapa 2 que o senhor representa, né?
Exatamente. Nós estamos fazendo todo um trabalho, tentando chegar no colégio eleitoral, nos nossos representados, enfim, no interior do Estado, e tentando trabalhar um pouco mais esta ideia, né? Não só da inovação, mas também de um compromisso assumido com projetos e propostas realizáveis. Nós sentimos que não desenhamos muitas propostas, mas aquelas que nós desenhamos são propostas válidas. E aqui quem vos fala, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: é uma pessoa que veio praticamente, entrou na profissão, tá? E veio praticamente trazer um novo elan à profissão, já faz alguns anos, não nego isso. Nós colocamos o administrador no mundo. Tivemos um momento em que recebemos, quando ingressamos no conselho, lá eu acho que foi em 1982, se bem me recordo agora nesse momento, a incumbência de realizar o 3º Encontro Brasileiro de Administradores. E quando eu recebi essa incumbência, reuni um grupo de administradores e fomos tentar desenvolver o projeto. Esse evento, eu só tinha a incumbência à época, como presidente que eu era, tá? A equipe cuidava de tudo, de tentar contratar os conferencistas. E uma pessoa que sai da faculdade e que desenvolve todo um trabalho, ela começa a pegar alguns autores brasileiros, Chiavenato, né? E outros autores brasileiros que eram muito poucos à época. O Lodge, eu me lembrava que eu lia muito livro do Lodge. Eu digo, não, vou convidar o Lodge, que é de São Paulo. Pedi para minha secretária à época fazer um contato por telefone, identifiquei com o professor Lodge, não me conhecia, obviamente. Eu estudei nos livros dele também e tive a sensatez de convidá-lo para o EMBRA. Isso é uma realidade, é um fato real. E o professor Lodge disse assim: presidente Walter, eu chamo bem assim, o jeitão dele bem calmo de falar, no telefone naquela época. Eu vou lhe ser sincero, esse evento eu disse que nunca mais iria. Foi um choque para mim, né? Por que, professor? O que houve? O segundo EMBRA tinham 20 pessoas e eu disse em público, nunca mais venho nesse evento. Mas aqui vai ser diferente, professor. Aqui nós vamos fazer um grande evento em Porto Alegre. Eu gosto muito dos gaúchos, gosto de Porto Alegre, mas nesse evento eu já disse que não vou. Se fosse outro eu iria, mas nesse eu não vou. Tentei insistir e ele me cortou. Disse, não, está dito, não vou. Se fosse outro, Walter, eu iria. Uma sexta-feira à tarde, final de expediente, fiquei com aquilo na cabeça, não vou avisar a minha equipe o primeiro fracasso que eu tive. Fui para casa, no outro dia fui levar minhas crianças para um parque, futebol e tal, e eu carrego comigo sempre uma lapiseira, eu fui desenhista, né, formei no Parobé, e eu peguei um papelzinho e escrevi o número romano, primeiro romano, ENSA, primeiro encontro sul-americano de administradores. Segunda-feira eu ligo para o professor de novo, pô, mas o senhor é insistente, eu já lhe disse. Essa foi a resposta que ele deu. Se eu tivesse gravado, Pô, já lhe disse, se fosse outro evento eu iria. Ele, sim senhor, é isso mesmo, o senhor disse isso mesmo. Pois nós acabamos de criar o primeiro encontro sul-americano dos administradores. Ele parou, esse eu vou. E aí começou. Terminei criando o Congresso Mundial. Sério, seu Walter? A última etapa da minha carreira que eu fiz foi o Congresso Mundial. Fiz todos os eventos da categoria, todos, internacional, tá? Em todo o mundo, e realizamos eventos em toda a Latinoamérica, realizamos evento na Europa, especialmente Portugal, Espanha, realizamos evento na Itália e realizamos evento na Alemanha.
eu posso dizer claramente, aí nos Estados Unidos da América, que foi o maior evento que eu realizei levando gente. O dólar estava 1 por 1. Eu fiz uma parceria com a Universidade de Miami e me recordo quando eu fui lá tratar do evento, ele perguntou para mim, quantas pessoas o senhor pensa trazer? Umas 300. Eu preciso de um auditório de 400 lugares. Isso nós temos na universidade. Fechamos o acordo, levamos 630 pessoas. Nossa, que maravilha. Senhores, aqui tem passado, presente e futuro. Chapa 2. Seu Walter, muito obrigado por vir nos visitar aqui na TV Nativos. Esperamos que o senhor tenha sucesso na eleição e já vou deixar o convite, assim que o senhor assumir o conselho, uma vinda sua ao nosso litoral aqui, já que o senhor tem casa em Imbé, tem casa em Xangri-Lá, o senhor está convidado para vir novamente na TV Nativos e esperamos que daí, eleito já no Conselho Regional de Administração na questão federal. Né? E eu aproveito para convidá-los, assim que fecharmos o projeto workshop, vir aqui para a gente conversarmos a respeito da parte ambiental do Litoral Norte. A TV Nativos está sempre de portas abertas e esperamos com muito carinho esse convite para participar e ver o que a gente pode contribuir também. Perfeito. Para a amplitude do workshop. Perfeito. Muito obrigado. Agradeço. Uma boa noite a todos e não se esqueçam, né? Vou reforçar aqui então, na terça-feira temos eleição do Conselho Federal de Administração e esteve presente aqui na TV Nativos o seu Walter concorrendo pela Chapa 2. Uma boa noite a todos, até o próximo programa Desenvolver.